Senhoras e senhores, muito boa tarde. No prosseguimento do nosso curso de recurso de revista, que acontece aqui na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, em Curitiba, vamos dar continuidade aos conteúdos que nós começamos a trabalhar, e neste próximo segmento teremos um período aqui de um debate a respeito da reforma trabalhista, que nós estamos aproveitando a presença do nosso colega, o Dr. Ellison Mesa, que muito nos honra e que vai trazer para nós os resultados das suas pesquisas sobre esse tema que é tão instigante, tão importante, que tem nos envolvido ultimamente, que será certamente um foco de nossas pesquisas doravante. Aproveito para agradecer a acolhida que temos aqui na regional da 9ª Região, aproveitar para registrar também o valioso apoio que temos da Escola Superior do Ministério Público da União, que se tornou parceira da PGT e da CRJ nesses eventos. Lembrando que estamos fazendo o 6º evento da série neste ano, e quando possível, quando temos algum convidado especial, como é o caso do Dr. Ellison, nós aproveitamos para fazer uma gravação do que nós chamamos Encontros com a CRJ, para depois termos também o registro, replicarmos e divulgarmos para os demais colegas do Brasil todo. O vídeo, logo em seguida, depois editado, ficará disponível no site da CRJ. Tenho aqui comigo a doutora Maria Aparecida, que é subprocuradora-geral do Trabalho, integrante da CRJ, que participará igualmente desse debate, a nossa parceira também neste curso. Então, eu diria que nós temos várias questões a serem abordadas, obviamente, se tratando da reforma trabalhista, mas poderia, digamos assim, começar um primeiro link fazendo fazemos uma ligação da matéria da reforma trabalhista com o tema que nós tratamos aqui, que é a matéria processual e, mais especificamente, a matéria recursal. Então, eu passaria a palavra ao Dr. Ellison para ele expor a matéria que ele considera importante, para nós depois estabelecermos aqui um debate. Finalmente o microfone, né? Pessoal, boa tarde. É um grande prazer estar aqui na 9ª Região. Queria já agradecer o convite feito pelo Enéas para participar dessa nova edição e também da CIDA. É uma grande honra poder estar do lado dos decanos. Um pouco chato falar isso, mas de fato a gente aprende muito com eles e é muito interessante participar desses cursos. E hoje aqui nós vamos tentar falar um pouquinho de reforma trabalhista e desvinculando, não totalmente do que a gente está estudando, mas eu vou tentar desvincular no primeiro momento, e depois no segundo bloco, na hora que a gente voltar no recurso de revista, eu tento enfatizar aqueles aspectos, tá? A reforma trabalhista, ela está aí, veio, e apesar das discussões que nós temos de constitucionalidade e tudo mais, nós sabemos que o aspecto da constitucionalidade em si, da Lei 13.467, nós não temos um cenário muito bom para falar que ela vai ser declarada inconstitucional. Então, nós temos que estudá-la e verificar qual é a melhor forma de podermos aplicá-la no dia a dia. E essa lei, ela entra em vigor dia 11/11, então já está bem próxima a entrada em vigor dela, e nós nos preocupamos muito com o direito material. E, de fato, o direito material é a base de tudo, e o processo é um instrumento do direito material. Só que a sistemática processual foi também muito atingida na reforma trabalhista. Nós temos 98 artigos só de dentro da CLT que foram modificados pela reforma trabalhista,
e desses 98, 40 atingem o processo do trabalho. Então a sistemática, não só fora do processo, como dentro do processo, também vai alterar bastante o dia a dia, principalmente das reclamações individuais, mas em alguns aspectos também atingirá a nossa atuação. Vou tentar trazer aqui alguns pontos que eu entendo pertinentes para a nossa atuação e ampliando, às vezes, alguns outros aspectos, e aqui, evidentemente, um debate, então eu vou trazer alguns temas e a gente vai discutindo. E o primeiro que acredito que possa atingir a gente é a arbitragem. Agora, o artigo 507-A vem e fala que nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos na lei de arbitragem. A gente quebra uma regra que a gente já tem há muitos anos aqui no processo de trabalho, que é vedar a arbitragem nos dissídios individuais. Nós sabemos que a Constituição, lá no artigo 114, parágrafo 1º, admite a arbitragem nos dissídios coletivos, mas nos dissídios individuais a jurisprudência era pacífica no sentido de que nós não admitimos a arbitragem nos dissídios individuais, embora alguns colegas nossos tinham interesse de aplicar a arbitragem individual, principalmente com base na lei complementar lá, que o artigo 83 autoriza, de certo modo, o Ministério Público a fazer a arbitragem. E agora vem esse dispositivo e passa a viabilizar que a arbitragem possa ocorrer naqueles contratos que tenham salários acima de R$11 mil aproximadamente. O teto do regime geral da Previdência é 5.500 e um pouco mais 5.500, então acima de R$11 mil passa a ser autorizada essa arbitragem individual. Um problema que às vezes a gente vai ter que discutir é se a escolha do membro do Ministério Público, se a gente pode recusar uma arbitragem ou não. Porque na nossa lei complementar vem, estabelece que a gente atua como árbitro, mas a arbitragem, se a escolha do árbitro é feita pelas próprias partes. E aí, de certo modo, nós vamos ter até que abrir um outro mecanismo, que a gente só tem mediação, para um outro procedimento que vai ter que incluir aí a arbitragem. E aí vai passar, agora nós vamos ter que fazer uma análise se nós temos essa legitimidade, me parece que sim, de negar uma arbitragem quando não for interesses relacionados à própria tutela de direitos difusos, coletivos e ainda que sejam individuais homogêneos. Então eu acredito que essa análise dos contratos puramente individuais, eu acredito que o Ministério Público não está obrigado a fazer essa arbitragem. Mas não está obrigado, mas se o Ministério Público se propor a fazer, não haverá nulidade. E aí é melhor que o membro do Ministério Público seja árbitro do que numa outra localidade. Mas essa é uma discussão inicial que nós vamos ter aqui na nossa atuação. E outro ponto desta arbitragem é relacionado à mediação. A mediação, o TST, com o advento do novo CPC, que estimulou as formas de autocomposição, o TST veio e trouxe a mediação para o processo do trabalho. Só que trouxe a mediação com as características da Justiça do Trabalho, ou seja, sempre com a mão do juiz do trabalho. Então a gente autoriza a mediação, mas eu pressuponho uma homologação pelo julgador. A partir do momento em que agora eu autorizo uma arbitragem que não tem a atuação estatal, de certo modo eu passo a autorizar também a mediação para esses contratos acima de R$11 mil. A gente passa a autorizar também a mediação sem a intervenção do judiciário. E aí o problema que a gente já vislumbra é o controle judicial desta arbitragem, porque nada impede de você ter algumas empresas que tenham, como regra, eles dizem que 2% da população recebe mais do que R$11 mil. Mas esses 2% às vezes pode atingir uma empresa que a gente tem que tutelar o interesse dos trabalhadores, não é por causa do salário deles que a gente não vai tutelá-los.
E aí se tem essa cláusula compromissória, que não é uma concordância propriamente dita espontânea do trabalhador. Convenhamos que essa concordância espontânea do trabalhador é difícil acontecer. Mas enfim, se tiver uma discussão, é possível claramente a gente fazer um controle judicial disso. Então, é plenamente possível a gente entrar com ações para anular essas cláusulas compromissórias. Então pode acontecer de começar a ter essa discussão, ainda que de forma mínima, mas é possível a gente ter essa discussão no futuro. Um outro dispositivo, que aí é mais de direito material, mas vai refletir muito na seara processual, que me preocupa bastante, é o 507B. E o 507B ele é drástico, ele vem dizer o seguinte: é facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Parágrafo 1. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas neles especificadas. Eles buscam uma sistemática que nós tínhamos na época dos rurais, salvo engano era o 233 da Constituição, que falava de uma jurisdição voluntária. Como lá não tinha prescrição antigamente para o rural, a cada 5 anos ele poderia ir na justiça para dar eficácia liberatória para aquelas verbas ali daquele período. Aquele dispositivo, com a emenda constitucional que veio e estabeleceu a prescritibilidade também dos créditos rurais, veio e acabou com essa possibilidade dessa jurisdição voluntária. E eles trouxeram agora isso para todos os contratos de trabalho. E aí todos os contratos de trabalho agora, no final, a cada ano, é possível você fazer um termo de quitação anual. E esse termo de quitação anual, ele é assinado pelo sindicato. Então, ele perde a característica, teoricamente, de um termo individual. Então, eles tentam dar uma legitimidade maior para esse termo com a homologação sindical anual. E qual é o problema disso? É a eficácia liberatória. Como é que nós vamos analisar este termo de quitação? Pensemos então numa empresa que pague horas extras, ou ainda que sejam outros créditos. E aí, neste caso, ele vai lá e mensalmente leva para o sindicato os recibos de pagamento. Olha, eu paguei todas as horas extras. Ele vem e dá uma quitação anual. Se a quitação anual estiver vinculada com os recibos mensais, qual é a utilidade dessa quitação geral? Não tem utilidade nenhuma. Mas e para nós? A partir do momento em que você tem essa quitação anual, a quitação anual, se reconhecida como válida, ela dá uma eficácia liberatória e, para você conseguir chegar nessas verbas que estão sendo discutidas, você primeiro precisa desconstituir o próprio termo. Quero dizer, primeiro vai ter que ser levantado um vício de consentimento do trabalhador para depois ele conseguir comprovar que ele fez as horas extras. Então isso aí vai gerar uma restrição muito grande na sistemática processual, porque chegado o termo de quitação lá num processo, o juiz não vai abrir instrução, simplesmente vai impor que ele demonstre esse vício de consentimento. E isso para nós, se começar a chegar, isso eu não tenho dúvida que isso vai chegar com bastante frequência, que empresas estão exigindo que se faça o termo de quitação e na verdade não tem. E isso é uma atuação que a gente vai ter que ter, e isso não é direito meramente patrimonial, que os trabalhadores, a partir do momento em que eles têm essa restrição de liberdade, ele não consegue discutir isso depois. Se ele não demonstrar, porque é muito difícil demonstrar o vício de vontade, porque tem o sindicato. Não é um termo puramente individual, ele vai lá no sindicato. Então isso daí é uma restrição de direito absurda se ficar da forma como está e não for muito bem interpretado esse dispositivo, tá? Um outro tema totalmente inovador que veio aí com a reforma trabalhista é o processo de jurisdição
voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Então isso daí é um tema totalmente novo. Por quê? Qual que é a ideia? Eu faço um acordo extrajudicial e levo para o judiciário homologar esse acordo extrajudicial. A gente vê isso com muita frequência hoje em dia. Hoje em dia, isso para nós, lide simulada, é coisa muito comum no dia a dia. E agora, claro que, abstraindo aí aspectos que a gente não sabe o que acontece, mas é claro que eles não quiseram institucionalizar a lide simulada, mas é muito semelhante à lide simulada. A única coisa que eles fizeram é falar que o advogado tem que ser diferente. Então ele vem e diz lá no 855B: o processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Então ele vem e tenta legitimar isso, afastando o juspostulante. Fala, olha, as partes vão precisar ir lá contratar um advogado para fazer um acordo. E aí, evidentemente, elas vão ter que pagar advogado. Então lá você vai receber as suas verbas finais, agora você não tem mais homologação do sindicato. O 477 acabou com a história de que acima de 1 ano você precisa ter homologação do sindicato. Então aí você já vai e faz um acordo das suas verbas. Essa homologação, aparentemente, eu acho que volta com a medida provisória. A medida provisória tem o objetivo de retomar essa homologação, mas por hora não tem, com o texto que está agora. E aí ele não faz homologação do sindicato e já faz um acordo extrajudicial. Faz um acordo extrajudicial e submete ao judiciário. A única coisa é que eles precisam ter advogados, e advogados não pode ser o mesmo advogado, podendo ainda ser assistido pelo próprio sindicato. Aí vem o artigo 855C e, de certo modo, busca fazer uma restrição. Só que esse dispositivo ele vai ser muito discutido. Por quê? Ele vem do seguinte: o disposto deste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 dessa consolidação, e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º do 477 dessa consolidação. 477 é aquele que estabelece quando é que eu tenho que pagar as verbas rescisórias. E só abrindo um parênteses aqui, esse dispositivo também tem um fundinho de maldade nele, e o 477, por quê? Ele foi alterado também, e nos dias atuais, como é que funciona? Se você consegue o aviso prévio, você tem que pagar as verbas rescisórias no próximo dia. Se você dá um aviso prévio indenizado, são 10 dias depois de finalizado o contrato que você paga. Agora ele foi alterado e fala que você tem que pagar as verbas rescisórias 10 dias após o término do contrato de trabalho. Quando você olha 10 dias após o término do contrato, você fala, prejudicou só aquele que teve o aviso prévio gozado. Mas não. O aviso prévio indenizado integra o contrato de trabalho. Imagina um trabalhador que tem um aviso prévio proporcional. Vamos lá só, vamos colocar aí, os 10 dias mais 60 dias, ele vai receber as verbas rescisórias dele 70 dias depois? Saldo de salário? Enfim, é uma interpretação que não dá para ter, mas ela tem um fundinho de maldade e a alteração ela é bem pontual neste caso, tá? E aqui me parece que este acordo de homologação, de acordo extrajudicial, o objetivo deste dispositivo, ampliando de certo modo a interpretação, é restringir o parcelamento das verbas rescisórias. O acordo extrajudicial não serve para parcelar verbas rescisórias, tanto é que você tem que observar o prazo do parágrafo 6º. Então cria uma restrição para o judiciário não parcelar verbas rescisórias nesses acordos extrajudiciais, tá? De qualquer modo, se ultrapassado o prazo, o juiz também fica restrito, ele tem que aplicar essa multa do parágrafo 8º, tá? O 855D, que aí é uma regra puramente de procedimento, descreve que o juiz, no prazo de 15 dias, um prazo impróprio, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará a audiência, se entender necessário, e proferirá a sentença. Aqui, tal como ocorre um acordo judicial, o juiz vai marcar uma audiência. E aí, se ele detectar algum vício,
ele pode, evidentemente, não homologar este acordo. E ao não homologar o acordo, ele não é simplesmente uma discricionalidade do julgador. Ele vai ter que fundamentar quais as razões que o levaram. E aí, neste caso, não homologando, ele extingue o processo sem resolução do mérito, tá? E aí ele vai extinguir uma sentença, vai caber, inclusive, recurso. O 855E, eita... Ah, é? Então, vamos lá. O 855E, ele fala que a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos dele especificados. E esse daí não tem maiores questionamentos aqui para nós. O problema que nós vamos ter no acordo extrajudicial é o seguinte: a CLT também foi alterada no artigo 652-F para falar que a Justiça do Trabalho tem competência para homologar esses acordos. Nem precisaria, porque como ela já criou um procedimento, ela teoricamente já falou que tem competência. Só que ela só falou da competência material. Não falou nada da competência territorial. E a competência territorial na Justiça do Trabalho é de acordo com o local da prestação de serviço. Quando você fala em competência territorial, você permite que eu possa entrar num local diferente do artigo 651 e, se a parte contrária não alegar, prorrogação de competência. Neste caso, como as duas partes vão estar junto na petição, eu não tenho parte contrária para levantar a exceção de competência. O que significa? Vai estar inserido no próprio acordo extrajudicial um foro de eleição. Que aí as próprias partes elegem um juiz, teoricamente, para poder homologar este acordo. Então, se aqui em Curitiba ele não está homologando, nós vamos Ponta Grossa. Vai todo mundo para uma outra cidade que o juiz homologa consequentemente. De duas uma, ou as pessoas vão procurar esse juiz que homologa, ou eles vão desestabilizar uma vara do trabalho. Porque aí você começa a entrar toda hora com um acordo extrajudicial lá. E parece que neste caso, como você tem inserido implicitamente um foro de eleição, o juiz de ofício pode declarar a abusividade desse foro de eleição. E aí reconhecer aquela nulidade e encaminhar para o juízo que ele entende como competente. Tá bom? Outro tema que aí vai atingir, mas aí você desconectou aqui, ó. Agora eu estou sem aqui, acesso aqui. Aqui não está aberto. Só abrir aqui. Abrir só. O outro tema que vai ser atingido também, e esse mais fácil para nós, são a contagem dos prazos processuais. A contagem dos prazos processuais agora, elas passam a ser em dias úteis. Tal como no processo civil, nós sabemos que o CPC alterou essa sistemática e aí o TST, logo que saiu, o CPC falou: aqui no processo de trabalho não. Aqui os prazos são contínuos e releváveis, tal como dizia o dispositivo antigo. E aí não aplicou a instrução normativa 39 e disse que não se aplicava ao processo do trabalho essa sistemática da contagem para dias úteis. Agora, conta em dias úteis. Só que esse dispositivo ele também tem um fundinho de maldade. Por quê? Porque lá no processo civil, o artigo 216, ele fala: olha, contam-se os prazos processuais em dias úteis. E ele é expresso no parágrafo único falando que somente os prazos processuais contam em dias úteis. Então, quando você vai, por exemplo, lá naquele prazo de 15 dias, os 523, o TST falou que a gente não aplica para nós aquela multa lá dos 10%. Você tem lá um prazo de 15 dias, se não pagar em 15 dias, multa de 10%. Lá há uma discussão muito grande se isso é um prazo processual ou material, porque é um cumprimento de um direito material. Aqui não, aqui eles vêm e falam: todos os prazos deste título, qual título? Processo do trabalho, são contados em dias úteis. Então lá tem um prazo, por exemplo, de 45 dias depois da citação do executado, que eu posso agora incluir no Banco Nacional, que eu posso protestar ou que eu posso inserir o nome dele lá nos sistemas lá de inadimplentes. Esses 45 dias úteis, porque está dentro deste título. Então, eles colocaram todos esses prazos como os dias úteis. E agora a gente tem prazo de dias úteis no processo civil, no processo do trabalho
E nos nossos inquéritos? Onde está lá? Porque agora nós vamos começar a ter essa discussão. Eu mesmo, os advogados já estão perguntando. Ei, doutor, esse prazo em dias úteis ou não? Então, como é uma regra processual, acredito que, como a gente não tem uma regra específica, nós vamos acabar incidindo isso também nos nossos procedimentos, tá? Mas agora, para nós, que atuamos judicialmente, esse prazo de dias úteis, ele, de certo modo, favorece, né? Concede sábado e domingo. Uma outra sistemática, e essa foi alterada radicalmente, é o benefício da justiça gratuita. Embora aspectos individuais, mas essa eu não posso deixar de falar. E o benefício da justiça gratuita ele foi atingido em todas as suas formas. Ele foi atingido primeiro para concessão e depois de concedido, ele não é um benefício da justiça gratuita propriamente dito. Por quê? Porque quando a gente olha a sistemática de como era antes e como ficou agora, antes nós tínhamos a seguinte regra: eu concedia benefício da justiça gratuita a quem recebesse até 2 salários mínimos ou declarava que não tinha condição de arcar com as despesas do processo. Agora ele vem e retira essa declaração aqui no parágrafo 3º, ele retira e fala: olha, só quem recebe acima de 40% do teto do regime geral da Previdência. Em critérios objetivos não mudou muita coisa, porque 2 vezes o salário mínimo é 1.800 e pouco, 1.870 mais ou menos. Agora, quando nós falamos em 40%, dá R$ 2.200, então ampliou um pouquinho. Mas ele acaba com a história da declaração de pobreza. Então o trabalhador não pode vir e declarar, propriamente dito, como fazia antigamente. No parágrafo 4º, ele vem e cria uma regra de comprovação. Então, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Desde 1986 nós tivemos uma revolução na concessão de benefícios da justiça gratuita. Antigamente eu tinha declarações, eu tinha propriamente dito atestados de autoridade pública, do Ministério do Trabalho, no nosso caso, precisava fazer esse atestado. Então de 86 para cá, nós passamos a ter uma presunção de legitimidade das declarações de pobreza. E a Constituição Federal de 88, embora tenha falado em comprovar a insuficiência de recursos, também foi interpretado nesse sentido. E o CPC no artigo 99 é claro: para as pessoas físicas, presume que ela não tem condição de arcar com as despesas do processo. E a presunção a gente sabe que transfere para a parte contrária o ônus da prova. Agora não. Se analisado literalmente esse dispositivo, os trabalhadores vão ter que apresentar agora os gastos deles, os ganhos deles, e como na justiça comum, apresentar até declaração de imposto de renda para poder conseguir o benefício da justiça gratuita. Para mim, não mudou muita coisa, porque, para mim, essa regra não é totalmente completa, a gente aplica supletivamente o Código de Processo Civil. Então, quando for pessoa física, eu vou aplicar o artigo 99, há uma presunção. E ainda que não se aplique o Código de Processo Civil, a gente sabe que para eu chegar em provas, em comprovação, eu primeiro preciso verificar se eu não tenho fato controverso, se eu não tenho fato confessado, ou se eu tenho uma presunção. E se a presunção não é legal, eu tenho uma presunção judicial aqui. Porque a presunção judicial é o que ordinariamente acontece, são as máximas de experiência. Ordinariamente, a gente sabe que os trabalhadores não têm condição de arcar com as despesas do processo. Então, ele tem uma presunção, ainda que judicial, favorável a ele. Significa que é a parte contrária que tinha que se constituir. Mas eu tenho visto que diversos juízes vêm agora passando a entender que aqueles que receberem mais de 2.200 vão ter que fazer prova para ser beneficiário de justiça gratuita. E aí, sendo beneficiário de justiça gratuita, a gente sempre estudou aqui no processo de trabalho que benefício da justiça gratuita é a isenção do pagamento das despesas processuais. Lá no processo civil é um meio facilitador, porque lá, como você tem que antecipar o pagamento das despesas, você facilita que ele possa ajuizar e depois, lá na frente, tiver dinheiro, ele paga. Aqui não, aqui gera isenção porque você não tem que antecipar nada, o processo já é gratuito.
Mas agora o que eles fazem? Ele te consegue o benefício da justiça gratuita depois de você passar por isso, se você conseguir comprovar, mas ainda que você seja beneficiário da justiça gratuita, se você tiver algum crédito no processo ou em outro processo, você vai usar esse crédito para pagar honorários periciais caso você seja condenado nos honorários periciais. Se você tiver crédito no processo ou em outro processo, você vai ter que usar esse crédito para pagar honorários advocatícios que agora passam a ser devidos no processo do trabalho. E mais, se você for beneficiário do justiça gratuita, não comparecer na primeira audiência, for arquivada a reclamação, você vai ter que pagar as custas processuais, salvo se você conseguir comprovar em 15 dias um motivo relevante que você não pôde ir naquela audiência. Se você não pagar, pressuposto negativo para entrar com a próxima ação. Ou seja, restrição de acesso total. Esses 3 pontos aí foram atacados pela Procuradoria-Geral da República. Já existe uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5766, que ataca esses 3 pontos do benefício da justiça gratuita. Nós não tivemos um caminhar tão feliz ainda desta ação direta, porque é claro a restrição de acesso, mas ainda assim o ministro Barroso pediu para ouvir a presidência, a Câmara, e ainda não deu nem liminar a respeito dessa sistemática. Tá? Com certeza. Com certeza. Difere mesmo. E a ação direta de constitucionalidade é muito bem fundamentada. Ela traz todos os pactos, ela traz toda a sistemática também constitucional, o próprio princípio da isonomia. Se a gente pensar em processo civil e processo de trabalho, você tem aí, se refere, e acaba com isso de justiça gratuita. Ele não serve para muita coisa hoje em dia. Ele serve só para desandar o pagamento de custos, mas outras despesas não servem mais para nada, tá? Uma outra criação, e essa talvez para nós, em alguns casos, passa a ser pertinente, é a multa para testemunha. Agora, além da litigância de má-fé, que é inserida na CLT, ele só reproduz o CPC. O CPC, então, a gente já aplicava essa litigância de má-fé, do 79 ao 81, ele traz isso do 793A ao 793C, mas ele cria agora uma multa para testemunha. Então, ele vem no 793D e diz o seguinte: aplica-se a multa prevista no 793C. Aplica-se a multa prevista no 793C desta consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Parágrafo 1. A execução prevista neste artigo vai ser os mesmos autos. Então, para nós, para aqueles que atuam em primeiro grau, principalmente, agora tem essa possibilidade de aplicar uma multa à testemunha que mente intencionalmente. É um dispositivo que, mais para as ações individuais, tem o objetivo de restringir lá que as testemunhas possam mentir em juízo, mas ele é de aplicação extremamente difícil. A hora que você olha ele, parece simples, mas na hora que você vai para aprofundar o estudo dele, ele é extremamente difícil. Primeiro, o momento que o juiz pode aplicar essa multa. É na própria audiência? Se for na própria audiência, o juiz não consegue identificar se aquilo é verdadeiramente um fato essencial. Ele precisa estar com a análise de todas as provas já feitas. E mais, se o processo for extinto sem resolução do mérito, ainda assim ele vai aplicar a multa à testemunha? Eu vou possibilitar que essa testemunha possa se retratar até a sentença? Eu entendo que sim, porque o objetivo é a verdade dos fatos. Mas a magistratura inteira tem falado que não pode retratar aqui nessa hipótese. E essa multa vai para onde? Vai para a União? Porque lá, quando a gente vai no CPC, a ata tentatória de unidade da justiça vai para a União, que é uma certidão. Aqui fala que vai ser executado nos mesmos autos. Dá a entender que vai para a parte que foi prejudicada pelo depoimento. Aí a gente passa a ter uma execução que tem o empregador e a testemunha como executado. Aí o juiz vai ter que ficar procurando bens da testemunha. Então, na hora que começar a procedimentalizar isso, dá tanto trabalho que eu acredito que não vai ser tão simples.
principalmente a fase de recursão. Né? Quem é que tem legitimidade? A própria testemunha. Ela tem legitimidade para interpor recurso aqui, nessa hipótese. Tá? Outro ponto que aqui, para nós, vai atingir pouco, mas é interessante a gente observar, é a petição inicial trabalhista. A petição inicial trabalhista foi cirurgicamente alterada, vamos dizer assim, nesse aspecto que está em vermelho, que o ponto principal é o pedido. Agora, a petição inicial trabalhista, ela precisa ter um pedido certo, determinado e com indicação do seu valor. Nós já tínhamos, de certo modo, esse pedido certo e determinado que estava no próprio processo civil. Agora, para mim, determinado e com valor é sinônimo, mas aqui eu quis deixar bem destacado. Olha, agora é igual no rito sumaríssimo. A petição inicial vai ter que trazer o valor. Só que antigamente, no rito sumaríssimo não tinha grandes problemas, porque a gente não tinha sucumbência. Agora ele exige do trabalhador o seguinte: olha, você quer pedir horas extras? Então indique o valor correto. Você indica o valor de R$20 mil. A condenação dá 40. Ali está o valor pedido. Então vamos pedir mais. Eu peço R$50 mil. Só que a condenação chega a R$15 mil. Eu vou pagar uma honorário advocatício dos R$35 mil que eu perdi. Ou seja, eles impõem ao trabalhador um tiro certeiro. Mas nesse caso, nós não podemos nos esquecer que existe um pedido genérico e para nós é de extrema relevância isso. No nosso caso, os nossos pedidos são genéricos e quando eu tenho um pedido genérico, aí eu não preciso de indicação do valor, tá? E dentro do pedido genérico, o artigo 324, parágrafo 1º, ele vem e trata de quais as hipóteses que eu não preciso ter um pedido genérico. E mesmo nas ações individuais, esse dispositivo vai ser pertinente, especialmente no item 2 e no item 3. Porque o item 2 vem e fala que quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato, então aí nós temos um ato ilícito, uma reparação de dano material, que você precisa demonstrar quais foram os gastos médicos de um acidente de trabalho. Você não tem como delimitar naquele momento o valor. E o de baixo é de extrema relevância, principalmente quando você vai tratar da extensão do dano, ou você tem um documento na mão da outra parte, que é o caso, inclusive das vezes, cartão de ponto. Você não tem como delimitar, tá? De qualquer modo, nas obrigações de fazer ou não fazer, eu não preciso indicar esse valor. Então, para nós, não vai ter essa indicação desse valor. E quando eu tiver a indicação da indenização por dano moral coletivo, nós sabemos que, para o Ministério do Trabalho, a regra dos honorários advocatícios não vai ser no 791A. Porque agora os honorários advocatícios são devidos, inclusive, no caso de sucumbência, 5% a 15%, tá? Só que, para nós, a regra é lá do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, só no caso de atuação de má-fé, que no caso do Ministério Público, a doutrina, principalmente, afasta essa aplicação de condenação de honorários advocatícios nas ações civis públicas. Então, para nós vamos ser condenados em honorários advocatícios, ainda que ele seja vencido parcialmente ou em procedência na nossa ação, tá bom? Outro ponto, esse sim vai atingir a gente, é a exceção de incompetência territorial. A exceção de incompetência, eu estou até falando rápido para a gente poder ver o maior número de matéria possível aqui. A exceção de incompetência hoje em dia, quando o juiz não adota o rito do processo civil, porque alguns já adotam, né? Manda apresentar contestação em cartório e tudo mais, mas quando o juiz não adota, a alegação da exceção de incompetência é na própria audiência. Ele vai lá e apresenta a incompetência territorial. Agora criou-se um incidente prévio à audiência. Agora, uma vez a empresa citada, ela vai ter o prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência pelo processo judicial eletrônico. Ela vai apresentar a exceção de incompetência. Apresentada a exceção de incompetência, suspende-se a audiência. Suspende-se a audiência, o juiz abre o prazo de 5 dias para o reclamante apresentar ou não ali as suas impugnações.
Se tiver necessidade de instrução dessa exceção de incompetência, o recipiente, que é no caso reclamado, vai ouvir as suas testemunhas por carta precatória, lá no local onde ele falou que é o juiz incompetente. Então, aqueles casos clássicos que a gente tem hoje em dia, que o trabalhador sai daqui, depois vai embora para o Maranhão e entra com a ação lá, é exatamente para isso. Então, ele vai entrar com a exceção de competência lá no Maranhão, vai ouvir as testemunhas dele aqui, e o trabalhador vai ouvir a testemunha dele lá. Resolvida a exceção de competência, aí o juiz encaminha para onde é o local adequado. A minha dúvida é quanto à ação civil pública. A ação civil pública, nós temos uma competência territorial, só que a competência territorial aqui é de natureza absoluta. E até fala-se em competência territorial funcional. E aí nós vamos aplicar este procedimento ou nós vamos continuar aplicando o que é como uma preliminar de contestação? Me parece que, como é incompetência absoluta, eu poderia levantar a qualquer tempo, então eu posso me valer também deste procedimento. A única coisa é que não vai ter o prazo peremptório ali dos 5 dias. E aí ele pode levantar isso posteriormente. E é, de certo modo, até interessante. Por quê? Porque nós sabemos que a gente tem uma peculiaridade na ação civil pública que a competência é definida de acordo com a extensão do dano. Então, este incidente prévio, ele pode, inclusive, delimitar que a competência não é de Ponta Grossa, porque é de âmbito estadual ou de âmbito, sei lá, supra-regional, e encaminha os autos aqui para Curitiba. Então, esta análise anterior, para nós é interessante, de certo modo, porque eu já consigo delimitar a extensão do dano, e com a delimitação da extensão do dano, eu já defino qual é o juízo competente. Mas, em suma, aqui a gente não vai poder gerar a mesma exigência que é feita nas ações individuais. Qual a exigência? Embora ele tenha criado um mecanismo pertinente para o empregador, ele fez com um prazo extremamente exíguo. Por que extremamente exíguo? A exceção das grandes empresas ou das empresas que já têm a sua consultoria, as pequenas empresas não vão levantar isso, porque o reclamado chega lá, uma audiência para 2019, você acha que ele em 5 dias vai levar para o advogado aquela citação? Não levou 5 dias, perdeu o prazo, ele não levanta mais essa exceção de incompetência. Então isso daí é para as grandes empresas, evidentemente. E aqui no nosso caso, se não alegado dessa forma, vai ser alegado na própria contestação, tá bom? Outro ponto, e aqui eu falei tudo isso, outro ponto que foi alterado é a figura do preposto. Nós sabemos que o TST impunha que o preposto fosse empregado da empresa, salvo nas microempresas ou lá empresa de pequeno porte, e também quando era empregado doméstico. Agora, institucionaliza de fato o preposto profissional, embora ele precise ter conhecimento dos fatos, mas eu posso contratar qualquer preposto. A contratação agora já vai ser do advogado junto com o preposto, não tenha dúvida, né? Era o que já acontecia antes. Quando o TST veio com a súmula 377, foi exatamente para isso. Então nós vamos retomar o passado, isso daí não tenho dúvida. Uma discussão que nós vamos gerar bastante, e para nós é importante, é o 844, parágrafo 5º, que não foi muito claro e vai gerar grandes dúvidas. Ele diz o seguinte: ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então vamos lá, qual que é a discussão que nós vamos ter nesse dispositivo? A revelia no processo de trabalho. Como é que acontece a revelia no processo de trabalho? Uns dizem que a revelia é simplesmente a ausência do reclamado na audiência. Outros vêm e dizem que é a ausência da apresentação da contestação. O caput foi mantido. Então, 844, lá, o caput foi mantido falando que a reclamada deve comparecer na audiência sob pena de ser considerada revel e confessa. E o TST tem esse entendimento. Ele entende que a ausência do reclamado na audiência provoca a revelia. Tanto é que, se comparecer o advogado, ele não aceita nem a contestação, só se tiver lá um atestado demonstrando a impossibilidade de locomoção do preposto.
E agora ele vem e fala que vai ser aceita a contestação. O que parte da doutrina já está falando? Falou, olha, a revelia continua existindo. A revelia continua existindo, só que o revel pode ir ao processo a qualquer momento. E pega o processo no estágio em que ele se encontra. Então ele vai apresentar a contestação e os documentos. E qual é a grande diferença de eu aceitar que é uma revelia ou não? Sendo revelia, o réu fica restrito aos fatos constitutivos. Ele pode fazer contraprova só dos fatos constitutivos. Então aquela documentação que ele apresentou é só sobre os fatos constitutivos, já que a contestação é documento. Não é para ele trazer fatos novos, já que aqui foi só aceito. Eu não afastei a revelia. A partir do momento, então, que eu não afastei a revelia, ele só pode fazer contraprova dos fatos constitutivos. Os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, ele não vai poder fazer prova e nem discutir esses fatos posteriormente, tá? Porque a contestação foi aceita como um mero documento, tá? Tem a outra tese que vai falar que pode também discutir os outros fatos, porque a mera apresentação da contestação afastaria a revelia, tá? Mas me parece que o TST vai seguir a primeira posição, como eu disse. Eu vou restringir aos fatos constitutivos, isso para nós é pertinente se acontecer alguma vez de não estar presente lá, ou estar presente só o advogado, tá? Execução trabalhista. A execução trabalhista também, nós tivemos uma alteração expressiva, que é a base da execução trabalhista, que é a execução de ofício. Agora, vem o artigo 878, retira a atribuição do Ministério Público no parágrafo único, que antes a gente tinha a possibilidade de executar as decisões aqui dos tribunais regionais, embora já os tribunais já falavam que era só quando tivesse interesse público, né? Então, como regra, a gente não fazia essa execução. O parágrafo único não mexe muito na nossa, agora direcionado a nós, não mexe muita coisa. Mas quando a gente vai para o caput, o caput ele vem e fala que agora só quando eu tiver o jus postulante que o juiz pode atuar de ofício. Isso no primeiro momento, até para nós, fala, olha, se o juiz agora não vai iniciar mais a execução, simplesmente você fazer uma petição para iniciar a execução. Obrigação do próprio reclamante. Mas o fundo de maldade deste dispositivo é acabar com o princípio inquisitivo na fase executiva. A nossa execução é totalmente diferente porque nós temos uma inquisitoriedade imposta por esse dispositivo. O que, por exemplo, autoriza o juiz de ofício instaurar o incidente de consideração da personalidade jurídica, autorizar o juiz a fazer paciente de ofício. Porque quando a gente vai lá no CPC, por exemplo, no 854, ele fala, há requerimento da parte que eu posso fazer o paciente de juiz. E aí ele fala, aqui não tem requerimento não, aqui o 878 fala que o juiz pode fazer. E isso é um contrassenso, porque na fase de execução, a fase de execução é a fase de efetivação da tutela jurisdicional. O processo civil já deveria ter mudado e lá mesmo. Eles falam, quando falam do paciente de juiz, que aquele requerimento não é uma imposição. O juiz pode de ofício fazer o paciente de juiz. Então a gente parte do pressuposto que o reclamante, o exequente, no nosso caso, tem a obrigação de ficar toda hora provocando o judiciário se você já tem a sua tutela judicial, você só quer a efetivação. E a efetivação você impõe agora que a parte que tenha que também provocar o judiciário a todo momento. Então, esta execução de ofício, essa execução de ofício, ela, a meu juízo, ela ataca o princípio inquisitivo e ela é extremamente prejudicial para o processo do trabalho, se interpretada como a abolição do princípio inquisitivo. Pode falar. Me parece tão natural, não sei se eu estou entrando uma expectativa otimista, mas tão natural que vai bastar uma petição, dá para dar início à execução, ignorando que a justiça faça uso de todos os convênios e todas as estratégias e todas as possibilidades disponíveis, e depois isso poderia ser interpretado como que houve o requerimento da parte, colocando já o paciente júri, já tudo.
Não, eu reconheço que eles vão dar um jeitinho. Só que é um jeitinho à brasileira que não é um jeito técnico, propriamente dito. Eu, por exemplo, nessas participações da magistratura, eles falam, lá na petição inicial você já faz o pedido para o juiz. Só que isso daí não é o requerimento que eles exigem. Então, já que é para fazer isso, que deixe já na própria lei que o juiz tenha essa possibilidade para fazer. Na petição de execução estaria contrariando o 878, mas na petição de execução não. Tem que apresentar todos os cálculos, inclusive das contribuições previdenciárias na relação de execução. Então não seria uma simples petiçãozinha que... Não, e para mim esse dispositivo ele é até inconstitucional. Eu não gosto de ficar falando de inconstitucionalidade, até prefiro não... E parece que você está radicalizando, mas nesse caso por quê? Porque a Justiça do Trabalho já, desde 98, se não me engano, a gente faz execução das contribuições sociais, de ofício. O 114.8 fala exatamente que a execução é de ofício das contribuições sociais. As contribuições sociais são créditos tributários, que não podem privilegiar os créditos dos trabalhadores. Então a gente está criando um privilégio para um crédito tributário em detrimento de um crédito do trabalhador. E mais, eu estou viabilizando que o juiz de ofício possa executar o acessório e não o principal. Então é totalmente contraditório esse dispositivo com o próprio 114.8 da Constituição Federal. Mas enfim, ainda que ele fique aí, vai se exigir agora uma petição para iniciar. E ainda assim existe prejuízo. E o prejuízo foi vislumbrado pelo próprio legislador, que foi a inclusão da prescrição intercorrente. Então ele vem agora e fala, olha, se ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Primeiro que prescrição intercorrente a gente não tem nenhuma no ordenamento desta forma. A gente tem no CPC como? O CPC trata ora como suspensão, ora como extinção da execução. E lá, quando a gente vai falar de execução fiscal, ele fala da suspensão. Então, ele gera uma suspensão. Aqui eles vêm e criam um mecanismo de extinção da obrigação e do crédito, propriamente dito, e estabelece um prazo de 2 anos. Só que nós sabemos que os prazos trabalhistas vêm na Constituição. Ele tem lá o prazo de 2 e de 5 anos. E se eu tiver um contrato em curso, a prescrição intercorrente vai ser de 2 anos? Então me parece que não, vai ser de 5 anos. Um outro problema aqui é quando eles vêm e falam que deixa de cumprir uma determinação judicial. O juiz não fala, não avisa. Agora a boa-fé processual acabou para esse dispositivo. O juiz deu uma determinação, você não se manifestou, olha, ninguém mandou você ficar parado. Você não manifestou, prescrição intercorrente, tem lá já aplica a prescrição intercorrente. Dentro da boa-fé e dentro do princípio cooperativo que foi incluído no novo CPC, há necessidade do juiz comunicar a parte que vai iniciar a prescrição intercorrente. E mais, só tem prescrição intercorrente se o ato for exclusivo da parte. Se o juiz mesmo pode praticar o ato, como é que eu vou falar que isso é uma prescrição intercorrente? Então ele deixou muito aberto esse dispositivo, e pior, esse dispositivo, se aplicado imediatamente, então se o direito intertemporal não for analisado, o juizado vai fazer um limpa nas execuções. Ele já pega lá e cria aí uma surpresa, um elemento surpresa absurdo nos processos. Então, para mim, na prescrição intercorrente, embora a gente já tivesse discussão, o TST na súmula 114 falava que a gente não aplicava, para mim a contagem do prazo prescricional é só depois da entrada em vigor da lei. O próprio CPC fala isso, que lá, quando for falar de prescrição intercorrente, é depois da entrada em vigor, tá? Um outro aspecto também que eles beneficiaram aí as entidades filantrópicas foi que as entidades filantrópicas agora não precisam garantir o juízo. A entidade filantrópica ela foi bem beneficiada, de certo modo, com a reforma trabalhista, porque ela não precisa fazer mais depósito recursal para recorrer, e é o 884, parágrafo 6º.
ele não precisa fazer depósito recursal, então no 889, 10 ele isenta as entidades filantrópicas de fazer depósito recursal, e na fase de execução ela não precisa garantir o juízo para poder apresentar os embargos. Enfim, ela vai pagar quando ela quiser. Mas é óbvio que, interposto esses embargos, não suspende a execução. Então nós vamos defender que não vai suspender a execução, você vai prosseguir, tá? Inclusive não vai atingir os diretores, né? A gente sabe que tem bastante gente que interessa nos diretores, enfim. Então, até os diretores também não vão ser atingidos aí com esse dispositivo, ele vai ser beneficiado, tá? E só para finalizar aqui a parte de execução, que na verdade isso está muito mais ligado à sentença do que à própria execução, eles trouxeram para o processo do trabalho as figuras do protesto e da inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção. Na verdade, sempre a gente fica com um pouco de receio quando vem alguma coisa que parece ser boa. Então vem esse dispositivo e fala: decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias, a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Ou seja, nós já tínhamos o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, isso já faz tempo que tem, lá o 642A da CLT, já fala isso, e é um sistema criado para criar uma restrição da empresa poder participar de licitações. Então, se ela não tem a certidão positiva, certidão negativa, perdão, se ela não tem a certidão negativa, ela não participa de licitação. E hoje, nas transações imobiliárias, você também precisa dessa certidão negativa. Então, ela só atinge pessoas, só empresas que prestam serviço para o Estado e só aqueles que movimentam, fazem transações imobiliárias. Então, aí veio o CPC, embora já existisse essa possibilidade, mas uma discussão doutrinária, veio o CPC e falou: você pode protestar também a decisão judicial. O próprio judiciário reconhece que você não tem tanta publicidade assim com a decisão judicial, e aí você precisa do protesto, então você pode protestar, cria uma restrição de créditos, inclusive créditos comerciais para as empresas. Mas lá basta o trânsito em julgado. Você transita em julgado, dá o prazo para ele pagar, ali, de 15 dias, não pagou, você já pode levar a protesto este crédito, que para nós é importante também. Para nós, a gente deveria ter algum sistema já lá para fazer esse protesto, que seria pertinente também, porque é de incumbência nossa fazer o protesto. E também agora a inclusão, que a gente já tem o Serasa Experience, né, o Serasa Judice, que o próprio judiciário já faz essa possibilidade de incluir o nome do devedor no Serasa para criar restrição de crédito também para ele. Só que lá, no processo civil, da onde a gente tirou, isso tudo depende do trânsito em julgado. No máximo, você dá o prazo de 15 dias para ele. Aqui eles deram um prazo de 45 dias. 45 dias úteis, e desde que não tenha garantido em juízo. Então, você dá o prazo para ele para 48 horas para ele pagar. Se você pegar uma vara um pouco mais rápida, 48 horas mais, aí ele não pagou, você tem uns 90 dias para o oficial de justiça fazer a garantia do juízo. Se ele fizer a garantia do juízo, o nome dele nunca vai ser protestado, você não vai incluir o nome dele no Serasa, e às vezes nem no Banco Nacional, porque ele ficou agora com essa... Ele tem um momento de, teoricamente, cumprimento voluntário da decisão, sem ter nenhuma restrição de crédito, já devendo. Então ele já deve, não existe esse período voluntário, porque o período voluntário no processo de trabalho é só de 48 horas, mas eles te dão, olha, você pode não pagar e ainda ficar aí 45 dias úteis que você não vai ter nenhuma restrição de crédito, tá? Só para a gente fechar essa parte inicial aqui, depois a parte de recursos que eu quero falar dentro do que a gente foi estudar. O direito intertemporal é o que vai pegar bastante agora nesse momento inicial, né? E quando a gente fala de regra de direito processual, a gente tem a chamada teoria do isolamento dos atos processuais, que é lá do artigo 14 do CPC. O próximo ato, eu já aplico a Lei 9.
Então, numa sistemática bem simplista, é assim que a gente vai fazer. Então, a partir do dia 12, na verdade dia 13, porque dia 12 é domingo, a partir do dia 13, eu já aplico a regra processual. Então, lá, se no dia 13 tiver uma audiência, teoricamente o juiz já pode aplicar a multa lá, se ele entender adequado que seja na audiência. Mas nós temos alguns probleminhas aí que não é tão simples assim. Quando a gente vai falar de exceção de competência, exceção de competência eu defino como a data da citação. Se eu fui citado antes do dia 11, eu aplico a regra atual. Se eu fui citado depois do dia 11, eu já aplico a lei nova. Regra recursal. Regra recursal, eu analiso os pressupostos recursais com a data da publicação da decisão judicial. Repito, pressupostos recursais. Então, para eu interpor um recurso que foi publicado antes do dia 11, eu não preciso ter transcendência. Agora, se ele foi publicado depois do dia 11, eu já vou ter que levantar a transcendência. No entanto, quanto ao procedimento do recurso, o procedimento, teoria do isolamento dos atos processuais. Então, por exemplo, lá tem um dispositivo que veio e incluiu poderes para o relator, que já existia, mas concede poderes para o relator do recurso de revista. Esse dispositivo vai ser aplicado imediatamente. Então, regra procedimental do recurso, eu aplico imediatamente, as hipóteses de sustentação lá. Agora, regras de pressuposto recursal, eu observo a data da publicação da decisão judicial, tá? Honorários advocatícios. Honorários advocatícios é uma regra de direito processual e material. Então, como é uma regra também de direito material, o STJ entendia que eu precisava ver a data da publicação da sentença, que era quando nascia a sucumbência. Tanto é que no novo CPC passou a ter sucumbência na fase recursal. Então, ele veio e definiu a data da sentença. Para mim, aqui no processo de trabalho, como a gente não tinha esse risco antes, a parte quando entra com a ação não tinha esse risco previamente estabelecido, o princípio da boa-fé, inclusive do devido processo legal, a gente vai ter que definir como a data do ajuizamento da ação. Ajuizada antes do dia 11, não tem honorários, após o dia 11 tem honorários. Regra processual. Regra processual agora vem para a CLT também, o artigo 818, eu não trouxe ele aqui, mas o artigo 818 ele reproduz o 373 do CPC, que é o do ônus da prova. Agora aqui é igualzinho o dispositivo, ele tem tanto a teoria estática, fala que os fatos constitutivos é do autor, o fato petitivo, extintivo e modificativo são do reclamado. E traz também a teoria dinâmica. Traz a teoria dinâmica estabelecendo lá que o juiz, no caso concreto, de acordo com a melhor aptidão para a prova, ele pode modificar. E ele vem e inclui um outro parágrafo que não existe no processo civil, que é qual? Fala, olha, esta alteração do ônus convencional, o juiz deve fazer antes da instrução do processo. Que a doutrina já falava isso, mas o CPC não foi claro, aí veio a CLT e deixou isso de forma clara. E a partir do momento, então, chegou numa audiência, o juiz estabelece o ônus, por exemplo, para a empresa, ao estabelecer o ônus, ele reabre essa instrução, na verdade ele não fechou, e aí a empresa vai poder trazer provas novas. Não são só aquelas que estão na contestação. Ela vai poder trazer provas novas, inclusive fazer prova testemunhal. Regra de provas, e aí é o caso dos honorários periciais, porque decorre da prova, o próprio CPC, se não me engano, acho que no 1047, parágrafo 1, que diz o seguinte: quando eu estou falando de regra de provas, vale a lei do momento do requerimento ou do momento em que o juiz determina a realização da prova. Como aqui em regra o requerimento não é necessário, inclusive a petição inicial não tem esse requisito, como regra nós vamos ter a data da determinação da realização da prova. Então, se o juiz determinou uma prova antes do dia 11, não tem incidência de honorários periciais. Após o dia 11, tem incidência dos honorários periciais, tá? Vou passar aqui a palavra, já falei um tempinho, fui até 3h30, 2 minutos antes, só dei 2 minutos para você. E aí a gente, vamos discutir um pouquinho a respeito da reforma, e depois a gente inclui dentro da sistemática do recurso de revista, e eu trago a parte da transcendência e do depósito recursal, que também foi
alterado. Quer discutir? A gente pode até passar a palavra para o pessoal da plateia, queira discutir, mas sim, quer alguma observação? É assim, eu diria o seguinte. Mas aqui, enquanto o Dr. Edson desfilava aqui esse rol de novidades que nós temos no processo de trabalho, ao mesmo tempo eu me lembro da velha polêmica a respeito da autonomia do processo de trabalho e da questão que é inafastável do fato de que no judiciário trabalhista nós temos um processo que realmente funciona. Pelo menos até a instância ordinária nós temos uma prestação judicial efetiva e rápida. A questão é de pensar quais são os princípios do processo do trabalho que efetivamente asseguram a autonomia desse ramo. Esses princípios do processo do trabalho, eles podem ser reafirmados hoje, depois dessa reforma? À medida em que se retira a gratuidade, à medida em que o impulso oficial, que era uma das características do processo de execução, também se retira. Uma questão que colocaria aqui em debate, se entender pertinente, e depois, em seguida, se abrem aqui as questões aqui no público. No direito material, a alteração já foi em cima dos princípios, né? Quando você analisa as alterações do direito material, o princípio protetivo foi esquecido, né? E no processo também. O processo, a gratuidade, execução de ofício, que é o princípio inquisitivo, todos os pontos. Por isso que eu digo, ela pode não ter sido técnica, talvez numa linguagem mais técnica, mais apurada, por exemplo, com o processo civil, que a gente teve um estudo mais aprofundado, teve uma evolução no processo civil, parte principiológica, isso eu reconheço que aqui não tem. Mas ela não foi feita por amadores. A reforma trabalhista, quando você analisa ela de forma concatenada mesmo, a reforma trabalhista, ela vai nos pontos centrais. Então, para mim, hoje em dia, um trabalhador, quando você soma a possibilidade de ele fazer distrato, quando você soma a possibilidade de ele dar uma quitação anual das verbas trabalhistas, a possibilidade de ele fazer um acordo extrajudicial e ser homologado em juízo, uma petição inicial que tem que indicar exatamente o valor do pedido, ele não chega no juiz. É muito difícil ele chegar no julgamento de mérito sem ter que pagar alguma coisa. E para quem é hipossuficiente, se ele tiver que pagar alguma coisa, ele não vai correr o risco. Quem tem dinheiro, para ele não tem problema. Quem está num padrão médio, ele até pode correr o risco. Agora, o hipossuficiente, ele não tem como correr risco. Então, a chance dele ir para o judiciário hoje, e com essas possibilidades, você restringe consideravelmente o acesso à justiça. E aí você restringiu o acesso à justiça, até o Mauro Capelletti já dizia, um dos principais direitos fundamentais, que é onde você tem que se recorrer. Porque a partir do momento que você não consegue resolver isso fora do judiciário, você precisa levar para alguém decidir isso. E aí entra o nosso papel. E aí o nosso papel vai ser de extrema relevância, porque não tenho dúvida que essas restrições aos direitos que nós hoje em dia entendemos que é individual e vão se tornar coletivos, porque não vai ser só um único trabalhador, vão ser de extrema frequência, vão ocorrer com muita frequência, e aí incumbe a gente tentar abrir essas portas aí, pelo menos o Ministério Público tutelando, né? Por exemplo, na do reclamante, eventual valor de vida, sempre foi um problema na justiça do trabalho. Mas tudo bem, quando é trabalhador, mas quando você vai dizer que mês que ele tem, a solvência desse trabalhador, material, exibíveis. Mas pior, né? Daí o cara já não tem crédito, daí vai ficar no nome, também no cadastro de diretores. É. Eu acredito que essa parte
É que na realidade é o seguinte. Agora eles fizeram duas formas diferentes deste pagamento. São os honorários especiais e os honorários advocatícios, são os dois pontos centrais. A exceção daquele lá que é a restrição de acesso total, que é o não comparecimento à audiência e tem que pagar para entrar com a ação. Esse daí, se não for declarado constitucional Mas, quanto aos honorários periciais e os honorários advocatícios, como é que está o termo legal? Diz o seguinte, se você receber crédito no processo ou em outro processo, nós podemos utilizar esses créditos para pagar os honorários periciais. Para mim, são créditos passados. Então, se você já tem constituído no processo ou crédito passado, você poderia usar aquele crédito para pagar os honorários periciais. Se não tiver, vai para a União. Uma forma de interpretar, que eu tenho que falar, interpretar isso constitucionalmente é como? Que é o que acontece no benefício de terceiro gratuito. É o juiz, no caso concreto, analisando o que você está recebendo, ele te retira a condição de beneficiário terceiro gratuito. Olha, você está recebendo aqui R$200 mil, isso aqui tem condição de você pagar R$2 mil de honorários. Agora, se o juiz não retirar a condição de beneficiário, ele não pode tirar do crédito do trabalhador. Como é que nós vamos falar que ele pode tirar os honorários periciais, que o trabalhador não sabe se tem salubridade ou periculosidade no local? O advogado não sabe, o juiz não sabe. Chama um perito, aí o perito fala que não tem, ninguém sabe. É estritamente técnico. Você inviabiliza totalmente o acesso à justiça. Então essa regra aí, me parece que é muito difícil não ser declarada constitucional. E eles têm uma regra diferente para os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios eles dizem, olha, créditos passados, então se você tiver crédito no processo ou créditos passados já constituídos e ainda não levantados, eu posso usar para pagar honorário advocatício. Mas no caso dos honorários advocatícios, se você não tiver crédito no momento, aí você fica suspensa a exigibilidade por 2 anos. Se em 2 anos você vier receber alguma coisa, o advogado ou o reclamado pode ir lá e pegar os seus créditos para você pagar os honorários advocatícios. Então, os honorários advocatícios eles ainda dão um tempinho maior. Só que nesses 2 anos, até a ação da Procuradoria não ataca esses 2 anos. Porque nesses 2 anos é tal como no processo civil. No processo civil eles dão um prazo de 5 anos. Só que o que eles falam? Falam, olha, a exigibilidade fica suspensa por 2 anos. Você vai pagar desde que eu comprove que você perdeu a condição de beneficiário. Aí dá certo. Se você recebeu algum crédito que retira a condição de beneficiário, beneficiário de gratuita pode ser concedido a qualquer tempo ou retirado a qualquer tempo, é estado de fato. Então, se você retirar a condição dele de beneficiário, aí você pode pagar. Agora, se não, não pode. E aí, um risco que a gente corre é o quê? E a Procuradoria-Geral, quando entrou lá, com a ação, foi bem feliz nisso, que ela não entrou na história dos créditos alimentares. Porque crédito alimentar, aqui, não vinga muito, porque o honorário advocatício é crédito alimentar. O honorário periciais também é crédito alimentar. E aí você teria uma colisão de ambos os créditos alimentares. Então, outros fundamentos, principalmente o do acesso à justiça, aí vinga mais e eles tentaram ser mais precavidos e sentir o STF, né? Sentir como é que vai ser, porque eu acredito que venha outras. Tem algumas disposições assim que são gritantes e, principalmente no direito material, tem vários aspectos que fulminam o direito mesmo. Mais alguma? O que me pareceu bastante interessante hoje, né, aqui refletindo, enquanto você falava, a importância que vai ser do parecer nas ações individuais. A gente está preocupado. Nas ações civil pública a gente vai dizer, mas nas discussões, né, das reclamatórias, que é o que vai formar a jurisprudência nova, quanto vai ser importante a manifestação circunstanciada do Ministério Público do Trabalho. E a gente vai ter que se desvincular, de certo modo. É claro que isso, a partir do momento que significa mais trabalho, a gente sabe que tem restrição, mas do aspecto puramente patrimonial, que aqui, convenhamos, de início a gente acha que é patrimonial, mas o reflexo disso, de restrição, de possibilidade de direitos trabalhistas é muito grande. Então não é simplesmente patrimonial. A gente parte do pressuposto de uma regra patrimonial, você pega lá uma quitação anual.
não, é puramente verbas de natureza patrimonial, não vou atuar. Como não? Acho que a gente tinha que escrever teses, deixar pronto para na hora da elaboração do parecer Questão de direito praticamente, individual, né? quer dizer que questão de direito individual E vai começar a vir denúncia, vai vir definindo, olha, isso daí é meramente patrimonial, direito individual, não é. Porque a partir do momento que você começa a dar... E depois ele não discute isso. Ele não discute. Esse termo de quitação aí, se for aceito, evidentemente, ele acaba com discussão de horas extras. Horas extras você já pode fazer a compensação, banco de, tudo individual, pelo menos a compensação individual. Aí depois o que sobrar, você faz esse termo de quitação. Se o termo de quitação viver sozinho, para que precisa de recibo? Aí, não, preciso do recibo. Se precisa do recibo, para que precisa do termo de quitação? Ou eles são autônomos, ou eles vivem sozinhos, e se viver sozinho, pior ainda. Eu não sei o que é pior. Vai mandar mesmo o empregado horas extras, aquele que anda com uma cadernetinha anotando pontualmente os dias que fez e que não fez. Aí chega o Manuel Antônio, gosto muito dele, mas ultimamente ele vem e me diz que você vai ter que entrar com uma ação de exibição de documentos ou uma antecipação de prova para você poder pegar os documentos, cartões de ponto, definir o valor da sua ação para você entrar. Pelo amor de Deus, cadê a simplicidade? Isso pagando também, né? Pagando e lá e óbvio que você não vai acertar o valor ainda. Você vai chegar perto, mas você não vai acertar o valor. Tem que ter um período contábil assim. E aí outra discussão que vai ter, quando você entra com horas extras, você pede acima da oitava. Você pede 30 mil acima da oitava. O juiz te dá acima da oitava e condena em 20. E aí? Você vai pagar as convenciais? Não. Teu pedido principal. Então esse valor aí, enfim, eles criaram algumas restrições que no dia a dia vão ter que ser quebradas. Advogado reclamante vai sofrer bastante. E vai acabar com aquela mentalidade de 50 para conseguir 20, porque faziam também muito isso. Eu não tenho dúvida que daqui a uns 2 anos você equaliza um pouco isso, mas eu acho que o tiro foi muito grande para um problema que daria para resolver de outra forma. Um ponto que pode atingir bastante nós são os honorários assistenciais dos sindicatos, que agora passam a ser devidos também os honorários assistenciais. Lá ele vem no 791A, fala dos honorários assistenciais. Só que o que acontece? Os honorários assistenciais foi uma criação, teoricamente, da jurisprudência. Porque como a gente aqui não tinha honorários sucumbenciais, e o sindicato, pela própria Lei 5.54/70, ele vem e é obrigado a prestar a assistência judiciária gratuita, para recompor isso eles vinham e concediam os honorários assistenciais. Só que este dever do sindicato prestar assistência judiciária gratuita vem da onde? Vem da CLT do 592, que fala o seguinte: o imposto sindical, uma das hipóteses é para ele prestar essa assistência. Acabou o imposto sindical, e aí? Se acabou o imposto sindical, ele não tem mais essa obrigatoriedade de prestar assistência gratuita. Se ele não tem mais a obrigatoriedade, não significa que ele não possa prestar, mas isso deixa de ser legal e passa a ser estatutário. Se no estatuto tiver estabelecido, aí ele vai. Agora, se não tiver estabelecido, ele não está obrigado a prestar assistência judiciária gratuita. Até porque, desde 2001, a gente teve aí uma revogação tácita da própria Lei 5.54/70. E aí já, boa parte, até o Estevão Maleira, um dos que defendia isso, que você, lá, aquela hipótese que estabelece lá no artigo 14, que fala que você tem que prestar assistência judiciária gratuita, foi alterado em 2001, foi incluído o parágrafo 10 no 789 da CLT, que falava disso. 6 meses depois, revogaram esse parágrafo 10. Então, o parágrafo 10 revogou o 14 e depois ele foi revogado. Então, você não tem repristinação tácita. Então, teoricamente, você não tem mais mecanismo que exige o sindicato a prestar assistência judiciária gratuita. Se não tem mais essa exigência meramente facultativa, não tem mais honorários
assistenciais para o sindicato. Você só tem um honorário de sucumbência. E aí essa discussão dentro dos sindicatos eterna, porque esse honorário vai para quem? Vai para o sindicato? Não vai mais. Vai para o advogado. Mas e o corpo jurídico? Então, antigamente era o contrário. O sindicato ia fazer um contrato com o advogado e transferir os honorários para o advogado. Agora vai ser o inverso. O advogado pode fazer um contrato com o sindicato e reverter os honorários dele para o sindicato. Mas aquela ideia, aquelas ações, pelo menos eu tinha essa posição e já tinha algumas ações que o sindicato era obrigado a prestar assistência social gratuita, não podia cobrar. Essa daí, se não tiver no estatuto, nós vamos ter bastante dificuldade de defender. Por que fazer um contrato para que o advogado repasse os honorários do sindicato? Se quiser, não precisa. Se quiser. Pode ser imposto como condição, né? Ao contrato. A OAB exige que o advogado seja empregado para que ele possa fazer a captação de clientes do sindicato. Sabia disso? Não. Se não, eles entendem que o fato de haver uma assessoria jurídica dentro do sindicato com advogados que têm uma autonomia seria uma captação Regular. Captação de clientela. Eu estava conversando com Condição de cliente. e é interessante, né, que com essas alterações é que Vai ficar bem mais discutível. não sei ainda como vai, mas eu acho. Bom, eu acho que a OAB está errada. Eu acho que o futuro do sindicato é que ele possa realmente pegar clientes, se ele quiser. Nas nossas ações que a gente discute, né, a acumulação dos assistenciais com os contratuais também. Acabou? Porque aí você Mas fica agora só. pode os dois, né? Agora pode os dois. Você pode o suculencial e o contratual, né? Mas não assistencial. E aí o contratual vai ser discutido fora. E aí uma outra coisa que o OAB vai ter que rever, que é o quê? O único ramo que é aplicado como regra os 30% de honorários contratuais é aquilo que não tinha suculenciais. Aí agora você tem 30% de contratuais, mais 15% de suculenciais, o advogado sai ganhando mais do que contratuais da STJ. E o TST entende que não é da Justiça do Trabalho. Não tem uma alteração. A única coisa é que, não é o nosso caso, mas quando não tem agora, por exemplo, honorários suplemenciais é pedido implícito. Então, independentemente de ter pedido, o juiz tem que decidir. Se ele não decidir, cabe no bar da declaração, ou se não entrar com o bar da declaração, o CPC autoriza uma ação autônoma. Então, vai ser possível uma ação autônoma de honorário advocatício pelo advogado, e essa vai ser de competência do trabalho, porque deriva de uma ação. Isso que eles estão falando dos advogados, né? Não, os honorários advocatícios aqui para nós aqui é pouca relevância, mas honorários advocatícios, eu falo quase 3 horas de horário advocatício, não acaba. Porque, e toda hora, e aí você começa a ter muita dúvida. Porque lá no processo civil, você não tem jurisprudência de honorários suculenciais. Lá é um pedido, são 2 pedidos, às vezes ele fala, olha, sucumbência, você teve uma procedência ínfima, então não condena. Então você não tem muita discussão. Aqui, todo o processo é sucumbência recíproca. Mas se não parecia, vai ter influência, Vai, sem dúvida. E a parte dos honorários suculenciais, o grande dilema é definir a base de cálculo dele. A base de cálculo dele no STJ, como tem pouca jurisprudência, ele vira e fala o seguinte, a base de cálculo é única. Eu tive uma condenação, tive pedido de 100 mil, condenou em 20. Aí é sobre os 20 que eu calculo os honorários tanto do advogado reclamante como do reclamado. A única diferença é que eu posso dar 5% para um e 15% para outro. Só que tem jurisprudência também que fala, olha, é daquilo que você deixou de ganhar. Então você tem 20 e é sobre os 80. E não é ilógico essa porque se for improcedência, seria sobre 100. Como não pode ser sobre 100, eu só tiro os 20. Só que aí esses dias me perguntaram, estava dando um curso e me perguntaram, tudo bem. Então vamos supor que 80, você ganhou 80 e perde 20. Então eu vou e condeno sobre os 80 para o reclamante e 20 para o reclamado. Só que o 791 fala, eu vou definir pela liquidação da sentença. Na hora de chegar na liquidação da sentença, não é mais 80. Com juros e correção, já deu 103. O que o outro advogado vai ganhar? Entenderam o raciocínio? Porque aí eu deixo de ser 80 e passo a ser 103. Vai ter que ser proporção daí, da época que foi constituído.
você começa a inventar um monte de história. Os honorários, e eu não tenho dúvida que os honorários advocatícios, embora a gente falasse que era por causa do sindicato, toda aquela história que não tinha, eu não tenho dúvida que não tinha honorários advocatícios aqui, porque a gente ia ter mais um credor. E esse credor chegou. Esse credor chegou para nós, um pouco menos trabalho, mas para a justiça do trabalho, isso é um trabalho imenso. Você não tem a possibilidade de acordo, você restringe contrariamente. Tudo bem, doutor, eu aceito o acordo, mas os meus honorários têm que pagar. Desistência em si no horário advocatício. O juiz faz isso todo dia. Chega lá na audiência, doutor, desiste desse pedido aqui, desiste dessa perícia aqui, senão você pode ser condenado. Não, doutor, você pode desistir, mas nos honorários sobre esse pedido você vai pagar? E aí, o honorário advocatício é desse jeito. Tá, e daí tem um detalhe, o advogado vai lá e faz um monte de pedidos que o reclamante nem soube, e daí como é que vai ficar a questão da responsabilidade dele? Nenhuma. Pelos honorários. Nenhuma, porque o ABIA não... Exceto, evidentemente, demonstrado da fraude, mas se não for o caso, eles falam que é uma relação contratual de confiança. Você passou a procuração para ele, tem um mandato para fazer lá, teoricamente, o que você pediu. Mas isso, até você demonstrar isso posteriormente, processualmente falando, você não consegue, só numa ação autônoma. Enfim, honorários advocatícios é uma discussão que essa talvez seja a que mais vai refletir, principalmente a sucumbência. Sucumbência é essa daí, os honorários sucumbenciais atingem bastante. Quer falar alguma coisa? Está valendo aqui, o advogado de empregador, ele vai ganhar sobre o ganho, né, sobre o que o empregador deixou de pagar no contratual. Porque no de sucumbência está escrito aqui no valor que resulta da prestação de certeza. Não, mas aí continua, do proveito econômico. Tudo bem, não é um proveito econômico, mas aí a jurisprudência, que eu falei, o STJ tem os dois lados. Eu confesso que no primeiro momento eu até estava nessa posição inicial. Só que aí me questionaram o seguinte, falou, qual que é o próprio interesse do advogado, pensando nele pessoalmente, porque isso daí é crédito dele. Claro que ele defende a reclamada e tal, mas é crédito dele, pessoal dele, os honorários. Qual que é a vontade dele de ganhar mais ou de ganhar menos se o valor dos honorários dele leva em conta a condenação? É contrário ao interesse dele. Para ele é melhor que a condenação seja maior, porque os honorários devem ser maior. Então é estranho você imaginar isso. Enfim. Não sei. Os dois lados não são simples de você definir base de cálculo. Os dois lados são bem difíceis de definir base de cálculo. Enfim, é uma discussão aí que nós teremos bastante jurisprudência sobre isso. Aqui vai ter bastante coisa. Vamos na paradinha e a gente volta já falando do recurso. Eu gostaria de fazer assim, uma última observação. Aqui a gente vai encerrar essa abordagem da reforma trabalhista, ainda que, claro, na parte da exposição seguinte, o tema pode voltar pontualmente, mas o que a gente vê, todos nós estamos percebendo que é uma tentativa de desmonte do sistema de proteção trabalhista e também do próprio processo. Por outro lado, a gente verifica pelo noticiário de jornal, ainda ontem na Folha de São Paulo, que o empresariado não está totalmente satisfeito com o que aconteceu. Lembra daquela notícia que correu no grupo sobre aquele congresso lá da turma do agronegócio? Do agronegócio? E assim, ali, naquele momento, a reforma trabalhista já tinha passado, já estava promulgada a reforma, e assim continuavam insatisfeitos. E por quê? Porque, segundo o que diziam, de nada terá adiantado essa reforma trabalhista se os juízes continuarem aplicando a Constituição. Mas não foi o que disseram?
Então, gente, o que é importante? A gente vê aqui, o vilipêndio a vários princípios que são caríssimos para a nossa ordem constitucional. O mais importante de todos aqui, talvez o princípio do acesso à justiça, valorização social do trabalho, o princípio da isonomia mesmo, que no processo trabalhista ela tem que considerar a desigualdade entre as partes, para poder estabelecer paridade de armas. Tudo isso está tentando ser desmontado. Nós estamos num momento crucial em que isso tudo precisa ser enfrentado, e o grande protagonista desse enfrentamento é o Ministério Público. Nós é que somos os grandes atores do espaço público onde essa discussão vai ser travada. E o Judiciário, acredite nisso, a grande parcela, provavelmente a maioria do Judiciário que não concorda com essa reforma está esperando uma atitude nossa muito eficiente. Se eu tiver que tomar como parâmetro o TST, eu diria a vocês que grande parcela dos ministros do TST se sentiriam abandonados se o Ministério Público nesse momento fosse omisso. Então, a cada momento em que é claro que essas grandes questões é ideal que elas sejam resolvidas mediante controle concentrado de constitucionalidade, senão isso não vai acabar nunca, né? E a justiça vai ficar emperrada, em certo momento vai emperrar. Nós mesmos temos problemas muito sérios, como alguém disse aqui, voltados, nós teremos que dar pareceres em todos os processos, não mais naqueles selecionados. E agora o nosso interesse público não está mais restrito ao nome da parte que aparece na capa do processo. Notaram que isso acabou? Nosso interesse público agora é outro, que pode estar numa mera ação individual de um pequeno comércio de esquina. Então, a cada momento em que a gente encontre esse tipo de ataque à proteção dos nossos princípios mais caros, que são os que estão na nossa Constituição, nós devemos agir forte. Devemos trabalhar em cima disso. Então eu digo o seguinte, a gente já tem uma grande bagagem, né, de experiência e de conhecimento na técnica do direito do trabalho, do processo de trabalho, mas é o momento em que a gente precisa se voltar para o estudo da própria filosofia, porque o grande embate nesse momento ele está se travando no plano da teoria da argumentação, no plano da teoria do discurso. E vejam as normas, assim, como essa que estabelece a faculdade do empregado de assinar um termo de quitação, que em princípio não poderia ser contestado, mesmo com relação aos acordos coletivos, tem norma similar, não é mesmo? É como disse o desembargador, lembra-se do desembargador Alexandre, do Rio de Janeiro? Sim, mas então agora chega isso para mim, eu sou desembargador, e eu não posso mais pensar sobre o assunto? Então chega aqui o termo do acordo coletivo, eu vou examinar só o aspecto formal, não posso examinar conteúdo? Ele disse, licença, esse acordo coletivo estabelece que não é mais necessária a proteção do trabalhador em andaime, porque agora o trabalhador criou asas e ele pode voar. Vejam como o debate está se estabelecendo no plano da teoria do discurso. E querem fazer a gente de bobo. E a gente não pode cair nessa conversa. Como diria o professor Lênin Streck, aprecio muito os trabalhos do professor Lênin Streck, esse embate tem que ser feito, sim, com um enfrentamento muito efetivo, para a gente provocar naqueles que tentam fazer passar a usurpação desses princípios, causar neles o que o Lênin chama de constrangimento epistemológico. Então a gente tem que estar preparado para isso, quer dizer, nós temos muito trabalho pela frente, muita discussão pela frente, esses eventos aqui são importantíssimos, as nossas discussões vão continuar, há grupos de trabalho envolvidos nisso, e isso é uma tarefa muito longa. Alguma coisa a acrescentar, doutora?
Eu gostaria de acrescentar a questão do negociado sobre o legislado, que envolve o nosso caro envolvimento sindical, né? Essa observação a gente fez lá no Rio de Janeiro e o desembargador Alexandre concordou que, assim, resumidamente, né, que nós devemos tratar dessa questão como se fosse uma trilogia, né? Em 3 livros, né? E nos dedicarmos a isso. Uma delas, o Ministério Público, do outro lado a magistratura e do outro lado o sindicato, né? Porque ao longo dessa nossa atuação, nós nos aproximamos de todos os movimentos sociais que pudermos pensar, né? Em todas as áreas, menos o movimento sindical, né? Por razões particulares, né? Algumas questões regionais, algumas questões estaduais, mas é uma questão ideológica, né? Nós assumimos e nós exercemos as nossas atribuições completamente afastados do movimento sindical, né? Então, nesse momento, eu pensei que você fosse entrar na questão do negociado do legislado, mas nesse momento, assim, só, né, como atitude de reflexão, nós temos que estabelecer também pontos, né, de como vamos nos apropriar dessa nova sistemática, né? Como nós vamos contribuir para o empoderamento do movimento sindical neste momento. Porque eu não tenho dúvidas da nossa participação nisso, né? Nessa colaboração para ver se surge daí um novo movimento sindical, para fazer a proteção daquilo que se coloca aqui dentro, né? Porque se alteram muitos, vamos chamar aqui de institutos, né, que nós ao longo do tempo estamos trabalhando e vendo, mas sem a mínima referência ou com uma referência assim en passant da participação, né, do fortalecimento da negociação coletiva e tendo o acordo e a convenção coletiva como medidas protetivas para o direito do trabalhador. Então, este é um aspecto que nós temos que pensar de forma estratégica, lá dentro das coordenadorias específicas. Eu estou olhando para a Cris porque eu sei que ela participa de uma, né, delas. Mas o fortalecimento do movimento sindical daqui para frente e retomar não sei se algum dia teve, né, na minha percepção nunca tivemos, mas fazer esse diálogo com o movimento social. E nós sabemos como fazer, porque nós fizemos com todos os demais movimentos, né? Sempre naquela perspectiva da dignidade do trabalhador, né? E do trabalho digno e da dignidade própria do trabalhador. E agora é o momento, talvez seja um momento exato aqui de uma reforma intencionalmente colocada, né, para dilapidar direitos, mas é o nosso momento de investirmos aí nessa relação com o movimento sindical. Claro, há muita coisa a se fazer, mas eu acho que uma das reflexões seria essa. Parece que Mato Grosso fez, né, uma reunião. Eu até comentei isso, né, Cris? Nós comentamos da ideia de se fazer aqui no Paraná, como se fez no Mato Grosso, de chamar todas as entidades sindicais e fazer um debate a respeito dos limites desse negociado sobre o legislado. Com esse foco que você deu, né, da proteção do trabalhador, da dignidade da pessoa humana, dizer, nós vamos estar olhando, nós vamos ficar de olho no que vocês vão pactuar e nós vamos né, ir para esse campo de discussão daquilo que vocês estão trazendo de prejuízo, né, já não chega o que foi feito pela própria reforma trabalhista. Então, acho bem pertinente essa sua colocação, né? Nós conversamos e no fim não levou para frente, né? Acho que é bem... Mas eu acho que tem que ter feito outra vez. Tem que ter E aí, nós vamos deixar vocês comerem com o quê? Não, e a gente tem que tomar cuidado.
Para não correr o risco de ele chegar e falar o que o Enéas falou. Tá, mas vocês vão discutir o quê? Se a lei fala que é só aspectos formais. Então, o primeiro, eu acho que a ideia da CIDA seria uma aproximação, né, CIDA? Até para gerar um fortalecimento, porque esse dispositivo 611A, ele também tem um fundinho ali, que é o quê? O 611B, ele fala as hipóteses que eu não posso. Então ele fala, constitui objeto ilícito da convenção coletiva, do acordo coletivo, exclusivamente a supressão e redução dos direitos. Aí ele traz um rol que é quase que o rol da Constituição, mais alguns. Ele ainda falando que norma de duração do trabalho não é ligada à saúde, né? Já na hora que ele vai no 611A, ele fala, ó, a convenção coletiva e o acordo coletivo tem prevalência sobre a lei quando, dentre outros, dispuser, ou seja, traz um rol enorme e dentre outros. O que não pode é exclusivo, o que pode é o mundo inteiro. Então, o que pode agora o negociado é o mundo inteiro, de certo modo. Então, eu acho que essa estratégia, evidentemente, talvez a coordenadoria seria o melhor, mas eu acho que o ponto central, talvez nosso, para a gente poder começar a conversar, isso daí é nosso e a gente acaba falando um ato particular, né? É difícil quando você entra no sindicato. Era a gente defender a pluralidade. A gente não consegue ter uma conversa se a gente mantiver a unicidade sindical. Se tiver unicidade sindical é muito difícil, tudo choca. O sistema é chocado por causa da unicidade sindical. Então talvez agora nesse momento de contribuição, discutir para lá, aflorar isso, que nós temos poder para isso, aflorar essa discussão para vir essa quebra, talvez seja esse o momento. E a partir daí nós vamos passar a ter um sindicato democrático. E na hora que você quebrar isso, você começa a separar o joio do trigo. Do jeito que está, você não vai conseguir. Do jeito que está, você quebra um sistema remuneratório deles, de imposto sindical, que o imposto sindical não serve para manter sindicato, o imposto sindical serve para manter central sindical, porque ela não tem outra fonte de arrecadação. Então, você quebra, às vezes, esse sistema e, por outro lado, dá muito poder para ele. Onde nós vamos chegar com isso? A gente sabe. Não precisa nem falar o português, claro. Então, é um sistema que, se a gente mantivesse a unicidade, eu acho muito difícil de começar qualquer coisa. Então, eu agradeço a participação dos colegas aqui nesse evento, em especial agradeço a participação do minha querida colega doutora Cida, especialmente o colega doutor Ellison, veio a brilhantar o nosso curso mais uma vez. Estamos realmente honrados com a presença de Vossa Excelência. Todos nós realmente apreciamos muito a sua fala. Volte outras vezes, por favor. Obrigado.